Nicola, com o aporte da família Menino Galo, imagina o Pedro de centroavante, o Hernani, vamos lá, coisa no Galo tá bem feia do ponto de vista financeiro, tá? Há muitas dificuldades, salários atrasados, já até contei para vocês ao longo da semana sobre a irritação dos atletas. Diante desse cenário, enquanto todas as questões não foram resolvidas com os atletas, eu acho até que o Galo não vai falar em reforços. Então, nesse momento, imaginar o Pedro jogando no Atlético parece algo fora da realidade, tá? Seria muito mais fácil para mim vir aqui e falar, nossa, ó, o Pedro pode pintar no Palmeiras, pode pintar no Bahia, o Atlético também tem chance, vender essa ilusão para vocês. Seria muito mais positivo, da moral, eu ficaria criando ilusão em vocês, mas não é legal, não é o justo, né? O justo é falar o que tem, e a chance de o Pedro ficar no Brasil é muito pequena, para não dizer zero, até porque quem contratá-lo só vai poder utilizá-lo na Libertadores, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, no Brasileiro, ele já não pode mais ser usado. O Flamengo não vai querer vender o Pedro para clube brasileiro, enfim. Cheguei agora, o que está rolando com o Galo, hein? Abraço, like, deixado. Naumir, dificuldades financeiras e muitos atrasos. O Atlético não paga luvas e comissões desde janeiro. O Atlético atrasou o pagamento de imagem, que venceu em 20 de junho, e atrasou o pagamento em carteira, que venceu na última segunda-feira. Matheus Souza, alguma notícia positiva no Galão? Quais riscos de o Galo decretar falência em um período não muito distante? Eu acho que a chance é zero. Nenhuma chance. E eu imagino que os problemas do Galo vão ser resolvidos num futuro não tão distante com o aporte de Rafael Rubens Menin. Era quase impossível encontrar alguém disposto a colocar 700 milhões de reais no Atlético para não ser o dono da operação, para não ser o cara que vai mandar. Até porque 700 milhões de reais foi suficiente para comprar vários dos clubes de futebol no Brasil, né? Então, os donos é que vão precisar socorrer o Atlético nesse momento de maior dificuldade. Rafael e Rubens Menin já acenaram com essa possibilidade, tá bom? O Galo tem uma dívida enorme mesmo, mas tem de onde tirar dinheiro para resolver os problemas atuais. E tem torcedor de outros times que ainda querem comparar. Eles estão com o Pires na mão? Muito clube está com o Pires na mão. Hoje, poucos clubes podem falar mal do outro em relação a dívidas, né? Você pode falar do Flamengo, o Flamengo e o Palmeiras tem essa possibilidade, acho que o Bahia agora com o Grupo City, o Cuiabá, enfim, entre os grandes, são poucos os com possibilidade de tirar sarro um do outro. O Galo tem hoje como donos alguns dos caras mais ricos do futebol. O Rubens Menin, por exemplo, é dono de uma fortuna estimada em 9 bilhões de reais. Cheguei agora, tem notícia do meu galão, a pergunta é do Vitor Braga. Vitor, a percepção que eu tenho, o Atlético andou consultando e conversando com volantes que atuam no mercado sul-americano. Um chileno, um colombiano, enfim. O Cuca quer muito contar com um zagueiro e um volante. Essas são as prioridades número 1 do Cuca para essa janela que começou na quinta-feira. Mas a percepção que eu tenho conversando com o pessoal lá no Galo é de que os caras vão avançar em contratações depois que derem uma acertada nas dívidas com o elenco, até para não pegar mal. Semana foi pesada, com reunião na segunda, com reunião na terça. Os jogadores é que cobraram essas reuniões com a diretoria para entender um pouquinho da demora nos pagamentos. Eles cobraram que a diretoria fizesse ou estabelecesse datas para quitação dessas dívidas, enfim. Nicola Veiga tem chance de vir para o Galo, Fux, mais uma grana? Não acredito, Paulão. A ideia do Veiga é sair do Palmeiras para jogar na Europa. Ele tem essa ideia há bastante tempo. Em outros momentos, sempre surgiu uma oportunidade, o Palmeiras sempre, não, você não sai, você é imprescindível. Nesse momento, o Veiga já não é mais imprescindível, né? O Veiga é um jogador negociável. Inclusive, se vendê-lo agora, vai vender na baixa, vai vender por um valor inferior àquele que o Veiga já valeu em outros tempos. Mas, imagino que se o Veiga sair, vai ser para o exterior. Embora o Palmeiras afirme que não tem a intenção de negociá-lo. Hora de informação exclusiva, quero contar que o volante Danilo, revelado no Palmeiras e vendido ao Nottingham Forest, está à venda. O clube inglês comunicou aos representantes do atleta que pretende negociá-lo. O Danilo não será utilizado na temporada que está por começar. Importante lembrar também que o Danilo estava praticamente vendido ao Lyon, operação que geraria na casa dos 20 milhões de euros. Mas você vai lembrar que o Lyon foi punido com um rebaixamento para a segunda divisão francesa por conta de problemas financeiros. Recentemente o Lyon até conseguiu a permissão para voltar à primeira divisão, mas com uma série de restrições, entre elas contratações de atletas. Diante disso, o negócio com o Danilo caiu
e o atleta brasileiro de 24 anos de idade está no mercado à procura de clubes. Quero informar também que em janeiro o Napoli, a Inter de Milão e o Betis haviam sondado o jogador. Nesse momento não há sondagens de clubes europeus, até porque se imaginava que ele iria para o Lyon. Já o Botafogo é o único clube brasileiro que procurou representantes do atleta demonstrando a intenção de contratá-lo. Danilo seria uma baita aquisição para qualquer clube do Brasil, mas nesse momento a pedida do Nottingham Forest parece ser um impeditivo, algo na casa dos 25 milhões de euros, mesmo lembrando que ele foi comprado do Palmeiras por 20 milhões de euros e na temporada passada, até por conta de algumas lesões, só conseguiu estar em campo em 13 partidas. Pergunta que eu deixo para o torcedor palmeirense. Richard Rios deve ser negociado nos próximos dias. Tratativas com a Roma já estão em andamento, a Roma oferece 25 milhões de euros e o Palmeiras pede 30 milhões de euros. Seria inteligente utilizar a maior parte dessa grana da venda do Richard Rios para a recontratação do Danilo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Pedro fora do Flamengo. Se o clima já era ruim para o centroavante antes da partida contra o São Paulo, quando se descobriu que ele não estava nem na lista de relacionados, ficou ainda pior depois da vitória por 2-0. É que o técnico Felipe Luiz foi extremamente duro com o seu atacante, dizendo o seguinte, abre aspas, a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Felipe Luiz também admitiu nessa entrevista que Pedro e diretoria do Flamengo têm problemas, como eu venho contando para vocês há alguns dias. A frase foi a seguinte, abre aspas, evidentemente que o Pedro tem seus problemas pessoais com a diretoria. Não é de agora que ele vinha treinando muito mal. Só que nessa semana ele rompeu para mim com um princípio claro, que é a cultura do treino. O que ele fez foi uma falta de respeito com sua atitude nos treinos. E não duvidei em momento algum de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Fecha aspas. Só para você entender, o principal episódio, o que mais causou irritação do técnico do Flamengo aconteceu na quarta-feira, quando os atletas foram divididos em 4 blocos, e no terceiro bloco o Pedro foi pediram para que o Pedro se ausentasse do treino, ele voltaria para a quarta modalidade do treino. Para não ficar de fora, irritado por conta dessa situação, Pedro alegou estar com a perna cansada e se retirou da atividade. Isso causou irritação dos jogadores e também do Felipe Luiz. A partir daí, deu para imaginar que ele estaria fora do Flamengo. E dá para cravar que ele não fica, porque depois da entrevista do Felipe Luiz, representantes do atleta procuraram o Flamengo para demonstrar chateação com o que o Felipe Luiz havia dito e prometeram para essa segunda-feira apresentar propostas para tirar o Pedro do Fla. Dá para cravar também que essa declaração do Felipe Luiz desvaloriza o Pedro. Se ele valia, por exemplo, 20 milhões de euros, hoje dá para dizer que ele já vale uns 15, 16, 17, porque é assim que as coisas funcionam no mercado. Outra observação importante, apesar de ser especulado em vários clubes brasileiros, como Palmeiras, Bahia, Botafogo, é quase impossível imaginar o Pedro se mudando para outro time nacional. Primeiro porque ele já tem 8 jogos no Campeonato Brasileiro, o que o impediria de atuar no Campeonato Nacional até o fim da temporada. Depois porque o BAP, presidente do Flamengo, vai fazer toda a força do mundo para vender o Pedro para qualquer lugar, menos para o futebol nacional, com medo de ver o Pedro arrebentando num rival. Ah, só para arrematar, é importante dizer que hoje o Pedro está avaliado em 22 milhões de euros e sonha com a possibilidade de atuar numa liga importante da Europa. Recentemente, em meio a essa treta com o Felipe Luiz, ele foi especulado no México e na Turquia. Nenhuma das duas possibilidades o encantou. Ele vai preferir jogar, por exemplo, na Inglaterra, Itália e Espanha. Se não aparecer nada nesse nível, pode até ser que ele aceite uma oferta da Arábia Saudita para ganhar bastante dinheiro. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo tem novo patrocínio. Nessa sexta-feira o clube anunciou acordo com os postos Ali. Acordo até o fim de 2026. Cada ano de contrato rende 4 milhões de reais ao Galo. São 1 ano e meio de contrato, então dá para dizer que o Atlético vai embolsar na casa dos 6 milhões de reais. A marca, o logotipo dos postos Ali vai ficar na região central da camisa do Atlético. Importante contar que a estreia já acontece nesse sábado contra o Bahia na Fonte Nova e como parte do plano de ativação nos postos Ali vai ser possível encontrar distribuição de ingressos e uma série de ações promocionais que serão feitas nos próximos meses.
É isso aí então, massa atleticana. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as últimas informações do Galão da Massa. Espero que você tenha gostado. E se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal Corte do Galo.